Que alegria! Esse é mais um episódio do Olhando Podcast, o podcast imperdível do canal Olhando para Jesus, e você é o convidado do Espírito Santo. Então, hoje, se você deseja que a sua fé seja edificada, se você deseja se inspirar com muitas histórias do Senhor, então seu lugar é aqui nesse podcast muito especial. Esse é o podcast que só fala de Jesus, esse é o canal Olhando para Jesus, e ele é o centro, queridos, de todo o universo. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então, eu te convido hoje a ficar até o final. Não saia no meio do podcast, combinado? O meu convidado é um homem cheio do Espírito Santo e você não pode perder. Fica aí. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Olha, se inscreve aqui no nosso canal, comenta aqui de onde você é aqui, de onde você está assistindo o nosso Olhando Podcast. Coloca aí para mim, eu quero conhecer, quero saber. E você sabia que eu respondo todas os seus comentários, suas perguntas? Manda aí porque eu quero responder, quero interagir com você. Sem mais também delongas, eu quero te fazer um grande convite. Não pode perder a minha descrição. Confere aqui a minha descrição, porque nessa descrição estão simplesmente links maravilhosos, muita novidade. Você sabia que eu tenho um grupo de devocionais bíblicos voltado para você, mulher, para que você possa receber a semente do Senhor, todo dia ser edificada, ser fortalecida na sua fé. Entra aí no meu grupo de devocionais bíblicos. Além do que, uma novidade, o meu livro, eu estou lançando meu livro, que é maravilhoso, você não pode perder. Tendo dito isto, o meu convidado é cheio de virtudes, um homem do Espírito Santo, cheio da presença. Ele é, olha, eu fiz uma colinha que eu não sou boba aqui nem nada. Ele é um pastor. Desde 2021 que ele foi ordenado pastor da Lírio dos Vales, Armação. E ele também é advogado. Você sabia que ele é um pastor advogado, teólogo, professor, casado com a Ana Priscila, pai do Rafael, pai da Ana Cecíliazinha. Olha só, eu estou falando do pastor Saulo Daniel, meu convidado de honra. Caprichei ou não? Gente, é muita coisa. Então, ele ainda canta. Olha só. Não canta, não. Eu estrago. Ai, fora brincadeira, pastor, muito obrigada. Que honra para mim, para minha família, porque meu marido está aqui, né? Nós somos, assim, admiradores do seu trabalho, admiradores também da sua vida com Deus. A gente já acompanha mesmo de longe, somos, né, meio que vizinhos, mas somos. É assim, fora brincadeira mesmo, de verdade, é uma honra para mim recebê-lo, um homem de Deus, um homem comprometido, um jovem pastor, comprometido em pastorear o povo de Deus, em, né, levar a semente, né, um semeador, sair a semear. Eu sei que você é assim. Então, sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, eu realmente me sinto muito honrado, muito agradecido. É uma subida honra, distinta honra, receber um convite tão especial, tão simpático, tão carinhoso, tão cheio de afeto, tão cheio de virtude. Fico feliz, sei do poderoso testemunho que sua casa carrega, que sua família carrega. E estar aqui conversando, compartilhando da palavra, semeando de acordo com a vontade, o querer, a provisão, o propósito do Espírito Santo, para mim é uma honra. Então, saiba que estou muito agradecido e vai ser seguramente momentos muito especiais que a gente vai passar em conversa sobre o nosso assunto principal, olhar para Jesus, fixar os olhos nele, Aleluia. Autor e consumador da nossa fé. Eita, que emoção! Gente, eu já estou cheia de emoção aqui. Porque as nossas famílias, né, se conhecem também, mesmo que de longe a gente já, né, compartilha da mesma fé, né, do mesmo propósito. E eu sei o quanto você leva Jesus, sabe, os princípios de Jesus a sério, uma teologia comprometida com o evangelho, as boas novas do reino, as boas novas que salvaram a minha vida, meu esposo, né, todos nós. E assim, eu de antemão já quero, né, agradecer mesmo por você estar aqui. Mas assim, antes de a gente começar o nosso bate-papo, Deus me deu uma palavra assim muito especial, sabe, pastor? E eu quero compartilhar, né? Esse pão que me alimenta, eu quero compartilhar com você, com quem está em casa, e muitas pessoas que você que está em casa aí, sinta-se assim à vontade para abrir sua Bíblia. Eu vou abrir essa Bíblia maravilhosa que tem sido realmente o fundamento, né? Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor Jesus me deu hoje, pastor, está em Mateus capítulo 9.
é algo muito lindo, porque na minha igreja, o pastor tem feito essa proposta. Vamos começar a estudar os evangelhos de novo, nesse início de ano? E vamos. E eu estou assim, estou fazendo, caminhando passo a passo. E aí Deus falou muito, muito forte comigo, acerca de Mateus capítulo 9, e eu vou ler do verso 27 em diante, a cura dos 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhes eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Até aí. Eu fiquei muito impactada com essa palavra, mais precisamente com essa pergunta de Jesus. Vocês creem que eu posso fazer isso? E assim, eu acho isso tremendo, né? O que é maravilhoso em Jesus, o que me fascina, o que me deixa assim maravilhada com o nosso Senhor Jesus, é esse poder que ele tem através da mensagem dele, né? Daquilo que ele nos pergunta, porque é um confronto para o nosso coração. André, você crê realmente que eu posso fazer, eu tenho o poder de fazer, né? E eu estava vendo muitos vídeos seus, muitas palavras que edificam. Eu sei que você ama as parábolas de Jesus. E eu acho isso tremendo, né? Mas como é que esse Jesus entrou na vida do pastor Saulo? Assim, me conta, como é que foi assim? A gente vai começar a entender, né? Porque o pastor Saulo é pastor Saulo hoje, sim, mas como é que foi esse tremendo testemunho? A gente quer saber. Eu tive um grande privilégio. Eu sempre faço essas piadas, mesma piada hiper sem graça, mas eu sempre faço, que eu digo que eu não nasci na igreja, porque na época o hospital tinha mais estrutura, né? Que privilégio. Mas foi um privilégio. 10 dias eu estava dentro da igreja. De berço, desde o colo. Meu pai também foi pastor. E eu tive uma graça de Deus de ser educado conforme princípios cristãos. Aprendi a Bíblia desde muito novo. Quando adolescente eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes inteira. Então, desde muito novo eu fui incentivado à leitura bíblica. Eu cresci e o meu imaginário de infância foi com histórias como destruição de Sodoma. As histórias fantasiosas que contavam para mim eram livrinhos cristãos evangélicos. Então, sempre foi semeado, esse depósito de conhecimento bíblico foi feito em mim desde o berço, desde a infância. E eu cresci dentro desse ambiente. Eu cresci sabendo que a igreja era o ambiente onde eu pertencia. Mas a gente conhece muitas histórias de pessoas que nasceram em ambientes cristãos, tiveram criações com princípios cristãos, e que isso não adiantou muita coisa na vida adulta. Que se desviaram, que buscaram outros caminhos. Então, eu entendi na minha adolescência que viver debaixo da experiência dos meus pais não era o suficiente. Eu precisava ter o meu próprio encontro. Eu precisava também ter a minha própria experiência. E foi no momento mais turbulento da nossa vida lá. Eu fui criado dentro de uma perspectiva de pais muito atenciosos, mas assim, a gente era muito pobre. Eu cresci no subúrbio ferroviário, perto de Fazenda Coutos, no bairro de Vista Alegre. Na época não era bairro, hoje já se tornou um bairro, mas é um bairro muito distante, muito longe. E a gente era permeado por influências muito negativas de Quantos amigos. irmãos? Você mais... Eu e mais 2. Mais 2 irmãos. Eu sou do meio. Tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo. Meu irmão também pastor, e todos no evangelho, todos pregadores da palavra, graças a Deus. E a gente cresceu com essa influência, mas também em volta havia muitos convites. Na época da nossa infância, a infância era na rua. Eu acordava, estava na rua. Se minha mãe não me chamasse para entrar de noite, eu dormia na rua. Eu brinquei ontem com meu filho dizendo que eu tenho amigos de infância que a mãe esqueceu de chamar para entrar e eles moram na rua até hoje, viraram mendigos. Brincadeira. Mas é porque a infância da gente era na rua. E a rua era um ambiente de muita influência.
Talvez no pior momento, o momento da adolescência, o momento de mais dúvida, o momento onde meu pai teve crises ministeriais na igreja, onde minha família teve crises financeiras horríveis, de a gente não ter certeza da provisão de alimentos dentro de casa, tudo isso a gente afligia muito a gente. Sim. Foi esse momento que Deus escolheu para se revelar a mim da forma mais palpável, para que eu pudesse dizer, agora sim, eu sei quem ele é. Eu não é mais de ouvir falar. Uau! Jó também teve esse momento no auge da crise dele, no auge da ferida que brotava em sua pele, da angústia, da solidão, da perda de filhos, da perda financeira. Uau. Foi nesse momento que ele olha e diz, Deus, agora eu sei quem você é. Então, Deus também escolheu um momento mais conturbado da minha vida, um momento que eu estava completamente descrente de tudo que eu ouvi falar, que eu estava convencido que eram apenas histórias bem contadas, e iguais às de uma série de outras religiosidades, igual o budismo, não muito melhor do que o islamismo, nada superior às religiões de matriz africana. Eu estava bastante envolvido, bastante influenciado por isso, e Jesus Cristo se revelou a mim. Meu Deus. E eu, com 14 anos, pude dizer, opa, é real, é real. E a partir daí, todo aquele depósito que os meus pais fizeram ao longo de uma infância inteira, que a igreja colocou em meu coração, todo aquele aprendizado que eram peças completamente esparsas, começou a se juntar. E passou a fazer sentido. Então, eu tive uma experiência, mas eu não parti do zero. Porque tinha muita coisa depositada na minha cabeça, no meu coração, no meu inconsciente. Sim. Jesus só fez arrumar. Jesus arrumou as pecinhas e aí o tapete do tapeceiro finalmente ficou completo. E eu, opa, agora faz sentido. Então Jesus Cristo arrumou a casa. Desculpa te interromper, o que é que foi assim de dúvida? Você teve alguma dúvida sobre o poder de Deus? Você teve alguma dúvida? Assim, a gente falou aqui, né? O que me chocou muito foi, se eu posso dizer chocar, assim, Jesus perguntou a 2 cegos, vocês têm realmente consciência que eu posso fazer? Sim. E aí cabe até uma pergunta para a nossa audiência, assim, muitas vezes a gente faz uma oração, mas você crê realmente, Andréa, que eu posso curar esse câncer? Eu tive um câncer tem 10 anos, né, que eu fui diagnosticada com câncer, e essa pergunta ficou ecoando agora essa semana para mim, estudando o Mateus, né, dando uma olhada em tantos milagres de Jesus. Você teve alguma dúvida desse poder? Que Jesus era capaz de prover? Você falou da provisão, eu ouvi você falando muito assim, Andréa, teve um momento que a gente não tinha nada, né? A provisão ficou. Será que foi a dúvida nisso? Qual foi essa dúvida que você teve a respeito da sua fé? Pense nos seus amigos ateus. Certamente você deve ter amigos ateus. Eu tenho muitos amigos ateus. Sim. Pessoas que eu amo, pessoas que eu respeito, pessoas da minha família que são ateus. Sim. A maioria dessas pessoas, se você perguntar qual o motivo, por que você não acredita em Deus? A maioria das pessoas vai responder coisas relacionadas à igreja, aos cristãos. Porque só tem gente hipócrita. Porque as pessoas que acreditam em Deus são assim. Porque os pastores são assim. Uau. Normalmente, a crise de ateísmo moderna, ela está ligada à crise institucional. A descrença da instituição religiosa, que normalmente é associada ao cristianismo. Então, a crise que eu enfrentei, a minha crise de fé, tinha muito a ver com vendo a crise ministerial que meu pai enfrentava, com pessoas que viraram as costas pra gente, com toda essa bagagem de decepção do contexto religioso, que de fato me fez ver, cara, isso tudo aqui é uma hipocrisia. Isso tudo aqui que a gente está vendo, todo esse cenário, para mim é só um circo. E como adolescente revoltado, cheio de certezas, quando a gente é adolescente, a gente tem certeza de tudo. A gente tem plena convicção de que está certo em tudo, que sabe e domina todos os assuntos, mal da adolescência. E eu tinha plena convicção de que armaram um espetáculo para me convencer. E aquilo ali foi cada vez mais sendo sedimentado. Quando eu via também as dificuldades, eu via, puxa, sou criado numa família que meu pai entregava tudo pela igreja, tudo pela obra. Minha mãe... Meu Deus do céu, quantas vezes a gente tinha que viajar deitado no ônibus, porque meu pai comprava a nossa passagem e cedia a vaga para uma ovelha que não tinha dinheiro. Uau. E a gente ia deitado. A família do pastor ia deitada e todas as outras ovelhas. E aquilo foi, puxa, olha o que a gente está recebendo agora.
Olha quantas pessoas viraram as costas. Pessoas que não tinham o que comer e jantavam lá em casa, agora viraram as costas para o meu pai, viraram as costas para a gente. E chegava eu e meus irmãos, sentavam na igreja, a igreja lotada, só o nosso banco vazio. Então, foram algumas circunstâncias que disseram para mim, dentro do meu coração, que aquilo era só um circo. Então, eu precisei encontrar Jesus fora dos muros. Encontrar Jesus fora daquela redoma institucional, para entender que Jesus não era só o personagem que atuava no culto, não era só aquele rito, Jesus não era o ritual, Jesus estava além disso, Deus estava solto. Então, Muito aquilo forte, foi que me pegou de uma maneira muito, muito mais verdadeira. Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que vá a Deus creia que ele existe e que ele é presenteador daqueles que o buscam. Tiago vai dizer, não pense que o duvidoso, que aquele que coloca em xeque a existência presente de Deus a todo momento, vai receber alguma coisa dele. Porque esse não passa de água agitada pelo vento. Ele é inconstante. Dobre, é inconstante. Esse aí não recebe nada. Então, Fortíssimo. só que o que é efetivamente essa fé? Por muitos anos eu fui forçado, levado a acreditar que fé era uma espécie de otimismo, de que eu poderia alcançar coisas, de que se eu pensasse muito bem, Deus se prostraria aos meus projetos. Fé, muitas vezes, em muitas crenças, parece a teimosia de você tentar forçar Deus a dar aquilo que ele não quer dar. É insistir com Deus até ele dizer, até ele mudar de ideia. Isso é fé, na cabeça de muitos. Jesus, quando pergunta a esses cegos, ele pergunta assim, vocês creem no que eu posso fazer? Não é no que vocês podem fazer se confiarem muito. Não é no que vocês conseguirão realizar se declararem com fé. Não é isso. Jesus pergunta, você crê no que eu posso fazer? Na minha capacidade. Na capacidade dele. Então, fé, eu comecei a entender que fé está muito mais relacionado a uma aptidão de me sujeitar à vontade dele, mesmo quando não é a minha. Fé não é acreditar que tudo o que eu desejo vai se realizar. Fé é me prostrar para que tudo que Deus deseja se realize em mim. Muito bom. Fé não é a teimosia de convencer a Deus para que ele realize minha vontade, mesmo quando não é a dele. Deus não quer me aprovar em medicina, mas eu vou teimar, até ele mudar de ideia e ver que a minha ideia é melhor que a dele. Tá vendo, Deus? Medicina era bom sim, sabe? Tem muita gente que acredita nisso. Fé, vai, insiste, declare com fé, exija com fé, proclame com fé, profetize com fé, até Deus mudar de ideia. Cara, vamos lá. Antes da gente falar em fé, você já perguntou a Deus qual é a vontade dele? Qual é o propósito dele na sua vida? O que ele quer fazer com você? Depois que você descobrir isso, a gente conversa sobre fé. Porque aí sim você vai precisar de fé para se prostrar, abrir mão da sua boa ideia em troca da ideia dele. Então, na minha adolescência, Deus me quebrou em meus planos, em muita coisa que eu achava. E aí, é como se ele, do mesmo jeito que ele chegou para Jó e disse assim, senta aí, vou te fazer umas perguntas e vai responder. Jó, onde é que você estava quando eu colocava os firmamentos da terra? Onde eu dizia, haja? Quando você estava? Eu não lembro de ter te visto lá. Quando eu colocava tudo no seu devido lugar, quando pelo poder da minha palavra, eu criava tudo aquilo que se vê, tudo aquilo que existe. Você estava lá, Jó? Não lembro. Porque você quer me dar aula hoje. Você acha que você sabe mais que eu, Jó. O homem tá assim, né? É o self. Ora. É o self, é sobre mim. E não é sobre a gente, Exato, é sobre ele. Se você contrata um coach, ele vai dizer para você que o melhor de todos os amores é o amor próprio. E que você tem que se priorizar acima de tudo. E que você tem que passar por cima de tudo e ser resiliente para alcançar seus objetivos. Só que a conta não fecha. Porque o coach do seu vizinho está dizendo a mesma coisa. E ele também está passando por cima de você. Essa conta não fecha. Essa ideia do alto amor sendo proclamado no topo da pirâmide, ela não fecha a conta. Enquanto isso, Jesus está dizendo, não, o maior dos amores é dar a vida pelo outro, pelos amigos. Não existe amor maior que esse. O amor que prioriza o outro em detrimento de si. Jesus saiu na contramão. Então Jesus, ele me fez olhar para uma contramão e quebrou todas as minhas certezas de adolescente. Foi aí que eu comecei, agora o evangelho vai fazer sentido para mim.
É como você falou, né? Você falou você falou de Jó. Eu acho olha, gente, como esse podcast, esse bate-papo, eu faço, pastor, debaixo de muita consagração. Eu fico a semana toda, né, consagrando, jejuando. E assim, hoje de manhã eu falei sobre Jó com uma amiga, conversando, e ela falando, eu estou estudando o livro de Jó, Andréa, vamos estudar comigo. E aí eu comecei a falar, você lê, tá em que página? Tá? Ela falou assim, poxa, mas Jó, né, eu ainda estou no início, vem das provações, tudo. Eu falei, mas sabe, lá no final, ele diz isso. Antes, né, eu conhecia você de ouvir falar, Senhor. Mas agora eu tenho a minha própria experiência. É o que você está falando, André. Eu tive que ter a minha experiência com esse Deus. Né? Não era experiência, né, dos meus pais. Né? Talvez hoje você que está entrando aí, aqui nesse bate-papo com a gente, você que é adolescente, às vezes tem aquela fase de dizer, olha, não, porque meu pai, minha mãe tem a sua própria experiência com o Senhor. Ele deseja isso, não é sobre a nossa vontade, não é sobre a sua vontade, meu irmão, é sobre ele. Tudo é para ele. Então, você está ouvindo aqui a experiência, né, do pastor Saulo dizendo que eu estava numa fase onde eu precisei ter a minha experiência, como Jó teve, sabe? Jó disse, olha, depois daquele sofrimento, então agora os meus olhos te veem. Agora eu posso dizer que eu tenho a experiência. Depois que eu passei por um vale, né, que foi a doença que eu tive, pastor, eu posso dizer assim, Senhor, né, eu só ouvia falar. Eu só ouvia falar do Senhor, né? Mas o pastor Tim Keller, só para pegar esse gancho, o pastor Tim Keller tinha uma frase que eu sempre acho que ilustra esse tipo de situação, esse tipo de experiência. Sim. Ele dizia que muitas vezes a gente só percebe que Jesus é tudo que a gente precisa. Uau. Quando Jesus passa a ser tudo que a gente tem. Quando Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, antes quando? Antes quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha filhos, quando eu tinha saúde plena. Antes, nessa fase, eu conhecia um Deus de ouvir falar. Era um Deus que eu não precisava tanto. Era um Deus que, se sumisse, talvez não me fizesse falta. Uau. Mas depois, quando ele passou a ser tudo que eu tenho, na falta, na carestia, aí eu vi, Aleluia. agora os meus olhos te veem. Agora eu não tenho outra opção senão ficar olhando para Jesus. Olhando para... Agora meus olhos glória! veem, sabe? Amei, sabe? Porque é sobre ele, né? Como você fala, André, esses dois cegos, né? Jesus foi falar assim, olha, vocês precisam olhar para a minha capacidade, não para a bênção. Às vezes eu fico assim, às vezes me preocupando um pouco com esse evangelho pregado assim, porque a bênção. E eu creio na bênção. Ele é o Deus de todas as bênçãos. Ele é o Deus de toda a misericórdia. Ele é o Deus de toda a esperança. Mas às vezes, quando a gente olha para a bênção, né? Muitas vezes, né? A gente ora e as coisas não acontecem da forma como você mesmo falou, assim, da forma como eu achei e planejei. Então, aí o meu mundo cai. Não, meu irmão, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, porque Ele é capaz. E aí, eu estava estudando, como eu estou te falando, que eu estou estudando muitos milagres, porque eu creio em milagres, eu sou fruto de um milagre, de vários milagres. Sim. O fato da gente estar aqui em pé hoje, né, todo mundo sentado, lúcido, é um milagre. Então, eu celebro todos os dias. Depois que você tem um diagnóstico de um CA, e aí acaba que você ressignifica tudo, sabe, pastor? Então, eu comecei a ler os milagres com aquele gostinho de Senhor, mas cheguei no capítulo 23, se a gente for um pouquinho, você pega a sua Bíblia aí, tem o capítulo 23, me preocupou uma declaração, não vou conseguir ler aqui por causa do nosso tempo, mas me preocupou o fato que Jesus entrou lá em Nazaré e ele não conseguiu, ele na verdade não conseguiu, ele não pôde fazer. Ele entrou na cidade dele, não pôde fazer milagres ali. E eu falei, como assim? Né? Como assim? A gente tem né, esse paradoxo e tudo. E os extremos, né, que você falou, olha, Andréa, tal, às vezes a gente coloca os nossos olhos e ali, e aí a falta de fé também, né? Porque a fé né, é aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu espero com convicção. Sim. E a falta, o outro extremo, o que é que você acha? Sabe? Porque a incredulidade também é algo que me preocupa. Muito. Né? É o extremo, porque ele não fez milagres ali simplesmente porque o povo não creu. Por causa da incredulidade de muitos. Uau! Muita gente, acho que você já deve ter ouvido isso, quando você, por exemplo, fala do seu testemunho do câncer, aí as pessoas podem pedir, cadê o exame, não sei o quê. Sim. E aí, muito comum. E aí muita gente diz assim, puxa, no dia que eu vi um milagre,
Quando eu enxergar um milagre acontecendo na minha frente, eu começo a crer. Tomé. Já ouvi muito isso. Só que, veja só, se a gente for parar para pegar a história bíblica, qual foi a geração que mais viu milagres na Bíblia? A do deserto. Imagina, o cara vê um mar se abrindo na sua frente. E no mesmo mar, era um mar com água baixinha. Pá, naquele mesmo mar, o exército egípcio morreu afogado. Então, não era tão baixinho assim. Viu rocha brotando água. Via pão cair do céu toda manhã. Viu uma nuvem cobrindo o sol. Viu uma coluna de fogo para aquecer durante a noite. Assim, o que eles viram de milagres foi uma abundância que nenhuma outra geração viu. Você consegue lembrar de uma geração mais incrédula e murmuradora do que aquela? A grande convicção que eu tenho, a grande conclusão que eu tiro disso, André, é que milagres não produzem fé. Mas o oposto é verdadeiro. Fé produz milagres. A fé verdadeira, que é essa dependência, que é dizer, melhor do que saber é confiar em quem sabe. Melhor do que poder é confiar em quem pode. Aleluia. E eu acho que a melhor definição de fé que eu conheço é aquela de que diz assim, que fé é confiar num especialista. Você falou, eu sou advogado. O pior desafio que eu tenho na advocacia, a maior dificuldade que eu tenho é quando o cliente chega no meu escritório já sabendo qual é a solução do problema dele. Porque olhou no Google, porque consultou o sobrinho dele, que é estagiário do 3º semestre. Sabem? Então ele chega já sabendo. Então, doutor, é isso aqui. Eu, cara, não é isso. Não, mas é isso sim. Então, não vai dar. Quando o cliente é desconfiado, quando o cliente liga, você tá fazendo certo mesmo? Aí tem uma hora que eu tenho que parar assim, ó, ou você confia em mim, ou o trabalho não flui. Ou eu não posso ser seu advogado. Uau. Se você não confiar que eu sou um especialista, não vai rolar esse trabalho. É a mesma coisa com Deus. E as pessoas têm medo de dar essa confiança, porque acham que a nossa fé é uma fé cega. É uma fé, eu tô confiando num qualquer burra, coisa. Né? É uma fé burra. Eu tô confiando na sorte. Eu já ouvi isso. É só fé burra. Imagine um exemplo. A ilustração que eu sempre faço para diferenciar a nossa fé de uma fé burra. Sim. Você tá numa casa pegando fogo. Você tá no 10º andar. Imagine. Tá pegando fogo e não tem saída. E de repente, entra pela porta uma garota de 4 anos de idade. E a garota diz assim, tia Andréa, tá pegando fogo, pule dessa janela aí. Você pularia? Meu Deus. Tem algum sentido nisso? Não. Essa é uma fé burra. Mas imagine que, ao invés da criança, quem entra pela porta é um bombeiro que diz assim, atenção, eu tenho 30 anos de experiência. Eu já salvei 1 milhão de pessoas nessa mesma situação que você. Eu sou chefe de uma operação muito segura. Tem um monte de gente lá embaixo preparado para te acudir. Eu fiz todo o projeto aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Vamos lá. Mas você precisa pular dessa janela. Você pularia? Aí. E ele diz, se você não pular, você morre. Porque é a única saída que tem. Você pula? Deus, sim. Eu pulo. Eu pulo. Parece loucura? Parece. Mas quem está conversando comigo é um especialista que entende do assunto. Uau. Eterno. Por que eu creio nas loucuras que eu escuto de Deus? Porque aos olhos do mundo é loucura. Como entregue sua juventude a Deus. Como se santifique. Como perdoe. Às vezes parece loucura, porque a minha vontade é dar um murro. A minha vontade é me vingar. Por que eu abro mão do meu plano, da minha ideia, para seguir a ideia dele? Porque ele nunca falhou. Porque o Deus que nós cremos é um Deus provado na história. Porque a história do povo de Deus, Andréa, pense na antiguidade primitiva, já que a gente falou da geração do deserto. Pense nas civilizações que existiam. Fenícios, sumérios, persas, egípcios, hebreus, hititas, heveus, os cananeus de uma forma geral. Pensa naquelas civilizações todas. Você consegue pensar em alguma que ainda existe, comendo a mesma coisa que comia, adorando ao mesmo Deus que adorava, fazendo os mesmos ritos que fazia?
alguma civilização existe com os mesmos costumes, com as mesmas leis, com a mesma ideia? Só os hebreus. Uau! O povo preservado pela ideia de Deus. Por aquilo que saiu do coração de Deus e foi dado a eles. Muito Ó, lindo. por essa lei vocês viverão. E estão vivos até hoje. Pensa Me em um emociona. povo mais perseguido do que os judeus na história. Um povo que foi mais objeto de tentativas de genocídio, de destruição, de apagamento ao longo da história. Você consegue pensar em algum? Mais do que os judeus? Não. Que sofreu holocaustos, cativeiros, invasões sucessivas, quase destruições sucessivas, como os judeus, Uau. diáspora, perseguição romana. Você consegue pensar em algum? Não. E estão vivos até hoje. Comendo as mesmas coisas que comiam, com a mesma dieta, com o mesmo rito, com o mesmo Deus, com a mesma crença, com a mesma lei, acreditando na mesma coisa. Deus os preservou. Uau. O Deus que eu creio é um especialista. A história, as evidências provam. Então, quando ele chega para mim e me diz alguma coisa que é diferente do que eu pensava, eu digo, cara, isso é loucura. Ele disse, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho experiência nisso. Eu já salvei bilhões de pessoas. Se lance de cabeça em mim. Pode pular. Quem está falando comigo Aleluia. não é uma criança de 4 anos. Não é simplesmente fonte ideias da minha cabeça. Não. É o Deus provado na história. Uau, que lindo. É o Deus que já se apresentou a diversos outros e salvou diversas vidas e transformou diversas vidas ao longo de séculos, de milênios, e que agora se revela a mim. Fé é acreditar que ele sabe o que eu não sei, que ele pode Uau. o que eu não posso. Uau, esse Deus que se revelou na pessoa de Cristo, Perfeito. que enviou o seu único filho, meu irmão, para te salvar, sabe? Em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome pode salvar a tua vida. Esse é um convite, o pastor Saulo está falando aqui, é um convite. Não é ele. O Espírito Santo está te fazendo um convite hoje. Por que você não abandona os seus planos e segue os planos de Deus hoje? Por que você não responde essa pergunta que Jesus fez a esses cegos e fala assim, Senhor, sim, Senhor, eu acredito que Tu és capaz. Eu acredito que o Senhor tem todo o poder para ser o meu Salvador. Esse é um convite hoje. Olha só, muita emoção aqui. Eu estou sentindo uma presença muito forte mesmo. Não é um jargão, porque a gente ora muito e a gente crê que o Espírito Santo ele está completamente, ele é o dono desse canal, ele é o dono desse podcast, então ele tem todo o poder e toda a liberdade, né? E assim, você me falou, né? Estava falando de Israel, você estava falando do povo hebreu, do Deus de Israel, né? E nós temos visto tantas coisas, né, pastor? E a gente poderia ficar muitas horas para falar, porque assim... Jesus também, né, se vocês puderem ler o Evangelho de Mateus, eu recomendo assim, porque quanto mais eu leio, mais apaixonado. Então ele fala uns ais. Ele fala assim, ai de você, Jerusalém, né, que apedreja os seus profetas e muitas vezes você não dá ouvido, né? Ele não dá ouvido àqueles que estão se levantando como profetas, né? Talvez Deus tá usando aqui o profeta, pastor, para falar, né, com você que você precisa de Jesus. E eu creio que eles, né, porque lá em Romanos também fala que no final todo Israel será salvo, né? Todo Israel será salvo, porque Romanos que fala, né? Eu estou falando apenas o que a Bíblia diz, mas o que é que você fala a respeito da volta de Jesus, pastor? O que é que você pensa, né? O filho amado, o primogênito, o unigênito do Pai, vai voltar para buscar a sua igreja, está próximo. Como é que o pastor Saulo vê isso? Como é que vê a volta de Jesus a respeito disso? Eu acho esse tema maravilhoso, porque eu falei agora há pouco da minha infância, e não sei até onde isso vai parecer familiar para você, mas para quem nasceu na igreja, né? Sim. Para quem cresceu no cristianismo, numa igreja evangélica, vai se identificar muito. Toda criança que foi educada em uma igreja evangélica, pelo menos na minha geração, eu sou da geração dos anos 80, já teve o pesadelo comum desse tipo de criança. Uhum. O pesadelo que Jesus voltava e todo mundo subia, menos você. Minha filha teve um pesadelo desse. Nosso Deus, eu sonhava muito com isso. Era Minha minha infância isso aí. Muito porque
A volta de Jesus foi um evento desenhado em minha cabeça Sim. como algo tenebroso. Uau. Como algo assim, olha, se não fizer isso aqui, não vai para o céu. Olha, o inferno é assim. Então, muitas vezes, o que mantinha a gente em contato, em oração, em um nível de busca de espiritualidade, Sim. pelo menos fazendo coisas, e as coisas que eu via as pessoas fazendo para serem mais espirituais, era o medo do inferno. Era o medo da condenação. Então, quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim, até 12 anos, todo mundo vai para o céu. Uau. Meu Deus. Minha amiga, quando eu fiz 11 anos... E aí? Eu me tremia, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho mais um ano só. Meu habeas corpus preventivo só vai até aqui. Quando é 12 anos, acaba. Me ajuda. E aquela sensação Senhor. de que agora eu estou por mim. Uau. De que Deus vai olhar se eu mereço, se eu não mereço. É uma prova que eu tenho que passar e ser aprovado. Porque a educação de céu que eu tive foi uma educação de um desenho do céu como um lugar de gente que merece. De gente que fez por merecer. De gente que está ali porque fez coisas boas. O evangelho da graça de Cristo, ele rompe com tudo isso. Ele quebra essa ideia a ponto de nos outorgar uma certeza, uma tranquilidade quanto à salvação e quanto à volta de Cristo, aguardando, Paulo vai dizer, consolem-se uns aos outros com essas palavras, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo isso. Essas palavras não são para colocar medo. Essas palavras não são para você temer o inferno. Essas palavras não são para você pensar em condenação. Não, gente. Essas palavras são um consolo. Jesus virá como voz de alarido, com grande poder e grande glória, todo olho verá. Os mortos ressuscitarão primeiro, todos seremos transformados. Jesus virá com um poder que o mundo vai enxergar e vai testemunhar, sem dúvida nenhuma. Um piscar de olhos. Sabe, essa transformação que acontecerá em nossos corpos é um evento grandioso para o mundo e nós deveremos olhar para ele aguardando com a convicção de que o nosso lugar no céu não depende daquilo que fazemos, e sim do que Cristo fez por nós. Não é pelo mérito, porque pelo mérito o céu seria um lugar inabitado. Teria só Pai, Filho e Espírito Santo, nem os anjos mereceriam aquilo lá. Uau. Só Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos ao nível de merecerem o céu. Todo outro cidadão do céu só entra lá pela graça. Aleluia, Senhor. Sabe, eu lembro da parábola do filho pródigo, quando o filho cai em si e volta para casa e diz, rapaz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui passando fome? Já sei, vou fazer uma oração bem bonita. Eu vou dizer assim, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, deixa eu trabalhar. Aí eu trabalho e pago minha estadia na fazenda. A ideia dele, eu vou merecer. Eu agora não mereço. Aí por isso ele diz, já não sou digno. Mas se eu for um trabalhador, eu vou ganhar um salário, então eu vou merecer, eu vou pagar a minha estadia. Uau. Às vezes a gente pensa isso. A gente está impregnado, às vezes. Tá impregnado. A cultura do mérito está impregnada, até na nossa noção de evangelho. Aí quando ele chega, ele começa a falar isso, o pai interrompe. Antes dele falar, faz-me como um dos seus trabalhadores, o pai interrompe e diz assim, ei, tragam um anel. Tragam um sapato, tragam roupa nova para ele, mas principalmente, peguem o melhor bezerro da fazenda, o melhor animal que tem na nossa fazenda, e mata, e faz uma festa. Era como se ele dissesse assim, se o melhor animal da fazenda não morrer, ele não pode entrar. Meu filho voltou, isso é o que importa. E aquela história, André, a gente só pode entrar no céu porque um dia o melhor animal da fazenda do pai morreu por nós. Porque um dia o pai diz assim, se o melhor bezerro daqui do céu, o cordeiro preparado desde a fundação do mundo, não foi imolado como oferta pelos pecados, pelos erros, pela comida de porco que você comeu, pela herança que você gastou, pelo tempo que você perdeu, se esse melhor animal não morrer, o filho perdido não volta, não entra, porque ele não tem mérito. Alguém tem que pagar pela sua culpa. Deus não vai simplesmente deixar para lá.
E ele pegou toda a ira dele contra o nosso pecado, contra o nosso erro, contra a nossa falha, contra a nossa falta, contra toda a abominação que cometemos contra ele, e despejou no Filho unigênito, no melhor bezerro da fazenda dele, para que a gente pudesse entrar. Quando eu penso nisso, eu lembro das palavras de Lutero, quando diz assim: olhando para mim, eu não sei como eu posso me salvar, mas olhando para Cristo, eu não sei como eu posso me perder. Uau! É muita emoção aqui. Sabe quantas vezes eu penso em inferno durante um mês? 0 vezes. O inferno não me mete mais medo. Porque eu sei que não depende mais de mim. Depende da graça dele. E ele já fez a obra completa em mim. Tudo que eu preciso fazer é permanecer nele, confiar nele, me entregar a ele, andar nele, caminhar nele, falhando, errando e sendo perdoado e recebendo o perdão, recebendo a graça dele, que lindo. sabendo que é por causa do que ele fez e não pelo que eu faço. Confio nele, erro, volto para ele, peço perdão a ele, peço a ele a graça para não cometer de novo os mesmos erros, me arrependo genuinamente e vou a ele, dizendo: Aleluia. Cristo, é por você, não é por mim. É pela sua graça, não pelo Só meu por mérito. ele. Pensando assim, crendo assim, o inferno não tem um pingo de influência nas minhas decisões. Aleluia. Não toma 1 segundo do meu pensamento ao longo do dia. Eu só penso no céu. Aleluia. Eu só penso em Cristo. Então eu aguardo a volta de Cristo. A pessoa pergunta: como é que você se prepara para a volta de Cristo? Vivendo do mesmo jeito que eu vivo todos os dias. Olhando para ele. Olhando para ele. Autor e consumador da nossa fé. Eita, meu Deus do céu, muita emoção, porque eu me emociono, gente, porque ele me salvou. Eu sei de onde ele me salvou, Quem sabe? sabe a cova de onde foi tirado. E ele olhou para Davi e falou assim: ó, Davi, não se esqueça não, porque eu tirei, você sabe de onde é que eu tirei você. Você, Davi, era um pastorzinho de ovelhas e eu trouxe você como rei de Israel. E o próprio Davi, no Salmo 103, ele tem que dizer para a alma dele: minha alma bendiga e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque você esquece. Você é burra, alma. Você parece ter amnésia. Tem hora que você esquece do que Deus já fez. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, né? E muitas vezes a gente está falando com a dona de casa, com a mãe, né? Eu acompanho muitas mulheres assim, dando aconselhamento: olha, a Bíblia diz isso, nada de mim, olha, a Bíblia diz isso aqui. Sim. E aí muitas mulheres, pastor, assim, você, às vezes que mulher, e às vezes está: poxa, André, eu não tenho reconhecimento, e muitas falam: poxa, eu faço tantas coisas, e eu sou uma dona de casa, eu sou mãe. Ô, mulher, o seu reconhecimento está em Jesus. Ô, pai de família, você que hoje está triste aí porque sua família está totalmente destruída, quebrada, sim, há esperança. Olhe para ele. Porque quando a gente olha para ele, nós não somos confundidos, conforme a palavra do Senhor diz. Você não ficará envergonhado, né? Olhamos para ele e os nossos rostos foram iluminados, diz a palavra do Senhor. Você é iluminado quando você olha para o Senhor. E eu quero saber, né? A gente vai arrematar o nosso tempo de bate-papo aqui. Queria muito ficar horas e horas, horas e horas. Eu creio que vai ter um segundo tempo. Você que está aí hoje, aí, nos acompanhando, você coloque aí segundo tempo com o pastor Saulo Daniel, porque esse homem aqui tem conteúdo para poder fazer, 10, 20 podcasts. Mas assim, eu queria saber, né? Você é escritor, e eu sei que estou vendo aqui uns livros, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem assim final para a nossa audiência, né? Uma mensagem assim carregada da tua sabedoria, que não vem de você, vem do Senhor, mas para que você possa deixar essa mensagem: quem é Jesus para, né, para o pastor Saulo, para a sua família, e agora como escritor, eu quero saber, e também muita sabedoria, né, em relação aos cursos que você ministra. Dê uma palavra para a nossa audiência. São 2 presentes que eu trouxe para vocês. Meus vizinhos, amigos amados. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi em 2019. Ele chama Cartas aos Pecadores. Uau. Esse livro, ele é uma coleção de aconselhamentos que eu efetivamente mandei, junto com o pastor Douglas Gonçalves, do canal Desascope. Acompanho! A gente escreveu junto esse livro. E eu mandava respostas de e-mails a pessoas que escreviam pra gente porque não tinham com quem conversar. Pessoas que falavam de pecados. Escrevi para pastores, para líderes, para cantores famosos. E alguns escreviam anonimamente, diziam: olha, sou cantor de uma banda famosa, mas não tenho para quem dizer isso. Vou mostrar aqui. E confessavam para a gente pecados inconfessáveis. Coisa que não tinham coragem de falar para ninguém. E pediam: me socorra. Uau.
Então aí nesse livro você vai encontrar 10 cartas que efetivamente foram mandadas para alguém, e eu tiro os nomes, coloco aspectos da personalidade, substituir, né? E em forma de carta, caro amigo, tal. Cartas relacionadas a alguma mazela, algum grande pecado inconfessável. Você vai ver aí cartão homossexual, cartão viciado em pornografia, cartão adúltero, cartão divorciado, cartão invejoso. Eu gosto de dizer que mundo real, né? Tem carta para tudo quanto é tipo de pecado. E se você não se identificar com nenhum, eu vou tentar lançar a versão 2 e eu vou colocar cartão mentiroso. E aí vai lhe pegar. Vai dizer que você não é nada disso aí. E o outro aí também? E o outro livro chama Você Entendeu Errado. É uma série que a gente faz no YouTube de textos que eu entendia errado, já preguei errado, e estudando um pouquinho mais. Hoje eu sou graduado, minha primeira graduação em Direito. Fui professor universitário também na Direito Processual Civil, e também sou graduado em Teologia, sou especialista em Interpretação Bíblica e Exegese, sou especialista em Docência, Teologia e Filosofia. Sim. E já há algum tempo eu ensino a matéria hermenêutica bíblica, e aplicando técnicas de hermenêutica, de leitura bíblica, de interpretação, a gente começa a ver o contexto do texto. Opa, esse texto que eu sempre soube que dizia uma coisa, vai dar diz outra. Então, a gente tem esse quadro no YouTube, que é o quadro Você Entendeu Errado, no canal Desascope, há muito tempo. E o Senhor colocou no nosso coração a gente transformar em livro. Então, eu peguei alguns daqueles temas, transformei. Tem aqui 15 capítulos, falando de diversos textos bíblicos que nós entendemos errado, e possivelmente quem nos ouve aprendeu ele fora do seu contexto histórico, contexto redacional. A proposta é, de fato, trazer explicação à luz da Bíblia. E é engraçado porque a capa dele tá ali, o vermelhinho, e aí quando você vai no verso, você terminou de ler, você entendeu certo. Muito bom, pastor, que bênção, viu? Quanta sabedoria vinda do alto, né? Glória a Deus. E o Senhor diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus te deu muita sabedoria, a obra de Deus. E assim, a glória dele. Muito, muito assim, admiro, né, você não somente como pastor, mas como pai, né? O pai da Cecília, do Rafael, também esposa. Eu sei que a gente vai ter um desdobramento falando de casamento, que eu quero trazer você aqui para falar de casamento, né? Com a Priscila, eu sei que você pode aconselhar tantos pais e tantas mães de família aí para falar sobre, né? Sobre família, mas vamos fazer uma oração por essa audiência, né? E, né, antes da gente fazer essa oração, eu quero deixar aqui uma gratidão para nossos parceiros, né, do nosso podcast, que é o estúdio Urban Media House. Você sabia que temos parceiros que acreditam nesse ministério, nesse chamado, né? Eu agradeço ao Christian, a todos que se disponibilizam, e também ao Instituto Maria Maria, que é um salão maravilhoso que me ajuda, me produz. Então, a gente tem que honrar aqueles que acreditam, né? Vamos fazer uma oração por você agora, porque nós vamos encerrar. E eu vou pedir para o pastor Saulo fazer essa oração para nos abençoar. Mas muito obrigada por você ter chegado até aqui. Obrigada, porque eu sei que Deus... O que é que você vai fazer com essa palavra? Deus te deu uma palavra hoje. Deus deu muitas palavras aqui neste ambiente de bate-papo leve. Mas o que é que você vai fazer com essa palavra? Qual é a sua resposta? O que é que você vai fazer com as verdades que foram faladas aí? Coloque em prática. Que você não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, porque isso é sabedoria. Amém? Vamos orar então, pastor? Amém. Deixa eu só dar uma última palavra. Algumas coisas que você falou, especialmente relacionada à mãe de família, sem reconhecimento, me lembrou rapidamente de João, o evangelista João. No evangelho de João, existe um homem que aparece normalmente descrito como aquele a quem Jesus amava. Curiosamente, o mesmo João. E eu sempre li isso de uma forma muito curiosa. Porque, rapaz, esse cara se acha muito. Ele vai dizer, o cara a quem Jesus amava. Só João fala isso. E ele está falando dele mesmo. Só que eu olho para a história de João. Eu vejo quem foi João. Na cruz, todos os discípulos abandonaram Jesus. Menos João. Todos os discípulos morreram em martírio. João não. João morreu de velhice em Patmos, jogando dominó como se estivesse na Praça da Piedade. Uau. Morreu de velho, sabe? Não foi degolado, não foi crucificado de cabeça para baixo, não teve cruz de Santo André, não teve nada disso. Morreu de velho. Então, assim,
João é o homem que reclina a cabeça no peito de Jesus. João é o homem que Jesus escolhe para cuidar da mãe dele. Meu Deus. Diz a mulher, eis aí teu filho, o filho, eis aí tua mãe. Jesus tinha irmãos. Mas quem cuida da mãe dele, João. É em quem ele confiava. João, em todos os milagres de Jesus, os mais íntimos, os mais poderosos, se ele chamasse só 3, João estava lá. Se tinha alguém que podia bater no peito e falar dos próprios feitos, dos próprios méritos, era João. Uau. Se tinha alguém que podia ser reconhecido, aquele como o que colocou a cabeça, aquele que cuidou da mãe de Jesus, aquele que viu o Apocalipse. Paulo diz, eu conheço um homem que foi até o 3º céu, não sei se no corpo ou fora dele, que viu coisas que ao homem não é lícito dizer. Ele estava falando dele mesmo ali. Inefáveis, velho. Paulo vai até o 3º céu, olha e o anjo diz, cala a boca, fala nada. João vai até esse 3º céu e o anjo diz, anote tudo e conte. Olha a revelação que João tem. Ele é o homem que vai no céu e pode contar. Paulo não podia, João pode. João tinha muita coisa que ele podia bater no peito e dizer, eu sou o cara. Eu vi o céu. Eu escrevi o Apocalipse. Eu cuidei da mãe de Jesus. Mas quando ele vai falar dele, ele não fala de nada do que ele fez. Ele fala do que Jesus fez por ele. Você quer saber quem eu sou? Eu sou aquele que Jesus amou. Amém. Eu sou aquele que ele reconhece. Porque às vezes a gente não tem o reconhecimento devido dos homens. Porque às vezes a gente é carente de ser mais olhada, de ser melhor cuidado, Lembrada, de ser lembrado. A minha palavra para esses que nos ouvem é Jesus ama, Jesus lembra, Jesus acolhe, Jesus reconhece. Amém. E se você quiser ser reconhecido, se eu quero ser reconhecido daqui a 100 anos, pode ser que ninguém mais lembre do meu nome. E eu não quero que saibam das minhas pós-graduações, das minhas graduações, dos cursos que eu dei, dos livros que eu escrevi, não. Basta dizer, quem foi Saulo? Aquele que Jesus amou. Querido. Aquele que Jesus conhecia. Amém. Aquele de quem Jesus era amigo. Pronto. Me reconheçam pelo que ele faz e não pelo que eu fiz. Isso vai me satisfazer. Aleluia. Vamos olhar para Jesus e vamos orar para ele. Vamos. Amém. Eita glória, vamos orar por esse povo então. Amém. Jesus Cristo, nosso amigo, autor e consumador da nossa fé, que as suas obras reflitam em nós, que o mundo veja aquilo que o Senhor está fazendo. Jesus Cristo, aquilo que você fizer em nós, que seja a vitrine pela qual nós evangelizaremos, que o nosso testemunho, que as nossas atitudes reflitam o teu caráter e falem mais do que as nossas palavras. Ah, Jesus Cristo, que o Senhor vá ao encontro agora de todos os que nos ouvem, que nos assistem, que precisam ser confortados e consolados, que precisam ser fortificados em sua falta de fé, em sua incredulidade, em suas crises existenciais. Aqueles que sofrem nesse momento por um casamento prestes à falência, por um parceiro, por uma parceira que não lhe acredita a devida atenção, que eles possam ser consolados na expectativa e na esperança de que Cristo pode tomar a frente dessa batalha. De que toda a carência que há em nosso coração se resolve no amor de Cristo materializado na cruz do Calvário. Aleluia. Que toda a nossa expectativa pode ser suprida a partir do momento em que temos a consciência de que Ele nos amou primeiro, quando não merecíamos. De que Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como nos confirma Romanos 5,8. Pai, nós suplicamos que pelo nome do Teu Filho Jesus, o Senhor atenda todas as nossas orações, porque quando oramos no nome de Jesus, oramos direcionados por Jesus, desejando aquilo que Jesus deseja por nós. Aleluia. E nessa posição, nós entregamos esse podcast, esse projeto, que seja um propósito Teu a ser realizado, e que todos aqueles que nos ouvem sejam impactados, influenciados, e tenham suas prioridades invertidas conforme os padrões do reino de Deus, a ser imposto, a ser trazido, a ser materializado nessa terra. No nome maravilhoso do Teu Filho, Jesus, nós oramos e apresentamos. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Que alegria.
Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela sua presença. Fica na paz, na graça do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui, ó, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!